A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da CPAD, lição de número 2, quarto trimestre de 2023. E vamos no tema dessa lição, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos aqui já no texto áureo da lição, que está no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 4, e diz assim, ó: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. Deus falando a Abraão. E vamos aqui na nossa verdade prática, que diz assim, ó: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Amém, meus amados irmãos? Vamos entrar nessa lição abençoada aí, a lição de número 2. Olha, no terceiro tópico, tem um tema que pode surgir uma discordânciazinha, mas eu quero passar para você que é professor, é uma forma de você fugir aí dos debates, né? Não digo fugir do debate, deixa debate um pouquinho, mas para você depois se sair para seguir com a aula, tá bom? Porque o debate ele é bom até um certo ponto, tá? Mas aí o mais importante é você passar, transmitir a lição e tomar também alguma cautela referente a aula dominical. Vamos então aí nessa lição, né? Já deixa o seu like aí no vídeo. Eu sou o pastor Marcos André e este aqui é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Começando aqui pela nossa introdução, vou ler o primeiro parágrafo da introdução que diz assim, ó: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da Terra. Bom, então aqui, né, a gente convém já dar uma explicar novamente, né, o que é missões transculturais, falar que é uma missão que passa de cultura para outra cultura, e também o que é grupo étnico. Isso aí foi falado na primeira aula, né? Pode explicar novamente que grupo étnico seria aqueles grupos que têm semelhanças culturais, tá bom? Então isso aqui é importante já de início dessa lição, já iniciar falando isso aí. No segundo parágrafo, aí vem o conteúdo da lição mais explicitamente. Vamos lá. Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, a nação de Israel, a pessoa de Jesus e, finalmente, a igreja. Bom, então aqui nessa lição, né, vai mostrar como que Deus inicia o projeto, né, para as missões transculturais. Ele vai começar esse projeto desde o Antigo Testamento. Sempre foi intenção de Deus, né, de alcançar toda a humanidade, de levar o seu evangelho, a sua palavra a toda a humanidade, tá? Então, aqui a gente vai ver que Deus ele já começa lá no Antigo Testamento. Aonde que Deus inicia o projeto? Lá no livro de Gênesis. O primeiro passo para Deus começar esse projeto foi a profecia que ele faz por meio daquela maldição que ele dá à serpente, lá em Gênesis 3,15, né? Ele fala que da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente, tá? Retirando a sua autoridade ali. Então a gente vê que o projeto da salvação já estava estabelecido e a ideia de missões transculturais já estava delineada pelo Senhor desde o Antigo Testamento. Tópico 1, o tema desse tópico é a natureza missionária de Deus. Meus irmãos, vamos entrar aqui nesse tópico, mas convém lembrar os irmãos, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e também vai ficar na descrição desse vídeo o link para você poder conhecer o meu trabalho lá no blog, no Clube da Teologia, tá? E também você poder ali adquirir meus conteúdos, tem meus subsídios para esta lição, tá bom? Há outras lições também, e também os meus livros, estão também os links ali para venda, adquirir os meus livros, né? Meu livro Maior Milagre de Jesus e também livro das obras Contexto, esses materiais que estão bem aqui, tá? Para você poder conhecer o meu trabalho. Vamos então aqui, ó, primeiro subtópico, o tema desse subtópico é a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a expressão sai-te da tua terra
revela uma ordem e um chamado de Deus para Abraão ir a um lugar que, a princípio, ele não conhecia. Então a gente vê aqui, né, uma atitude missionária, né, uma característica missionária aqui do chamado de Abraão. Deus já tira ele de um local, numa cultura que ele vivia ali, para mandar ele para uma cultura onde ele não conhecia, né, um local onde ele não estava acostumado, dando uma ideia de obra missionária, transcultural. Mas aí a gente convém entender que Abraão não foi fazer uma missão, né? Não foi fazer missões, não foi levar a palavra de Deus, nem revelação do Senhor a lugar nenhum. Aí foi somente pelo mandato de Deus, tá? Mas aí a gente vê já uma atitude missionária nesse projeto que Deus está iniciando ali com Abraão. No segundo parágrafo diz assim, ó: Junto com essa ordem veio uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Com essa promessa que Deus faz a Abraão, já está implícito ali o alcance daquela obra, aonde Deus ia levar aquela obra e qual era a mensagem. A mensagem era uma mensagem de bênção, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, todas as famílias, o alcance é para todas as famílias, todo o planeta, tá? E a mensagem de bênção para as famílias. Muito interessante. Então a gente já vê Deus iniciando o projeto ali com Abraão, tá? Ele anunciando. O apóstolo Paulo fala que o apóstolo Paulo chega a dizer que Abraão foi o primeiro servo a receber o evangelho. Olha em Gálatas 3, verso 8, olha o que Paulo diz. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Paulo afirma isso daqui, né? Que legal. Bom, vamos aqui no segundo subtópico, e o tema desse subtópico é a missão como atividade de Deus no mundo. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Revelação especial, quando a gente ouve falar de revelação especial, convém entender teologicamente que existem as três revelações, né? A revelação geral, que é a revelação de Deus que é colocada na natureza, a revelação especial, que é pela palavra de Deus, e uma revelação que é a revelação pessoal, é quando Deus fala diretamente com o crente. Aqui está falando de uma revelação especial que na Bíblia é trazida para nós, e ele está se referindo à revelação da intenção de Deus em alcançar todas as famílias, todos os locais da terra. Essa é a revelação especial que Deus está dando aqui na sua palavra, tá? Continuando então, meus irmãos, aqui ele fala no segundo parágrafo. O segundo parágrafo diz assim, ó: ele tem tanto zelo pela sua promessa que trocou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, a fim de reafirmar a sua aliança e transcederia ao cumprimento geográfico da promessa. Ou seja, Deus ele mostra para Abraão que aquela promessa de bênção, né? Ele não seria somente ali, aquela região, não estaria restrito somente a ele. Tá? Deus deixa isso claro para Abraão. E para mostrar, para deixar mais claro ainda, o Senhor troca o nome de Abrão para Abraão. Abraão significa pai de multidões, e não pai de uma multidão, mas pai de multidões, né? De muitas famílias. Bom, vamos lá então, continuando aí no terceiro subtópico. O tema desse subtópico é o nosso modelo missionário. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja, nem em projetos contemporâneos de pessoas com feitos notáveis. Ou seja, apesar do apóstolo Paulo ser uma grande figura da igreja, o modelo missionário não é o dele. O modelo missionário não é de nenhum outro projeto missionário aí da nossa atualidade, embora todos sejam excelentes.
tá? Mas o modelo missionário aqui é o próprio Deus, né? É o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso modelo missionário. Ou seja, é um modelo da simplicidade. Jesus anunciou a pessoas simples, tá? E essas pessoas simples passaram a outras pessoas simples, e o Evangelho cresceu no meio da simplicidade. Tanto que no início da igreja primitiva, ele era dentro das casas. Não tinha igrejas grandes, né? Igrejas magníficas, não tinha isso. Eram dentro das casas, das famílias. Tá? E esse projeto missionário, ele continuou seguindo no meio da simplicidade. Se você for ver bem, até hoje existe mais igrejas aonde? Nas comunidades mais carentes. Ali tem mais igrejas, né? Até mesmo porque os que têm mais condições financeiras muitas vezes não procuram a Deus. Os que estão mais na dificuldade são os que se achegam mais a Deus. Aí continuando então, no segundo parágrafo ele diz assim, ó: certamente que os modelos de hoje e os do passado merecem nossa atenção, a fim de ampliar nossa visão missionária, principalmente na aplicação das missões transculturais. Contudo, nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus. Que interessante isso daqui, tá? Aqui a gente tem que entender o seguinte: se o nosso modelo de missões revela-se no próprio Deus, a quem nós devemos primeiro procurar para uma obra de missões transculturais? Obviamente que é a Deus, ou seja, na pessoa do Espírito Santo, tá? Então sempre que a gente vai fazer missões transculturais, participar de missões transculturais, se você vai viajar para algum lugar ou se você vai participar financeiramente de uma obra transcultural, tem que ser pela direção do Espírito Santo de Deus, tá? Tem que estar buscando o Espírito Santo, tem que orando pelos missionários, pedindo que o Espírito Santo dê graça a eles, que vai lá e livre-os, né? E faça toda aquela obra, mostrando com quem eles devem contar, para onde eles devem ir, conforme a gente observa no livro de Atos. O Espírito Santo dando direção ao projeto missionário que Paulo estava ali executando com Lucas, Silas, né? Tá? Então isso aqui é muito importante a gente conhecer, fazer toda a obra missionária pela direção do Espírito Santo, porque Deus é o nosso modelo de missões transculturais. Tópico 2, o tema do tópico é Amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Amém? Então esse é o tema do tópico 2. Lembrando os irmãos, não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo, e também aqui a gente já vai daqui a pouco chegar naquela certa discordância que pode acontecer no tópico 3. Vamos falar disso daí. Vou deixar aqui, né, um subterfúgio para você poder se sair bem aí na sua aula. Vamos aqui no primeiro subtópico do tópico 2, e o tema desse subtópico é o amor de Deus. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: a Bíblia mostra que Deus é amor. No Antigo Testamento vemos o seu amor no relacionamento com todos os homens, né? No Antigo Testamento mostra o amor de Deus, né, expresso e implícito também ali no relacionamento com todos, com Moisés, né, com toda a congregação, com Josué, com todos ali, como que era expressado o amor de Deus. Porém, quando se lê o Antigo Testamento sem a revelação do Espírito Santo, pode-se interpretar Deus de uma forma, né, como um Deus irado, como um Deus que faz atrocidades. Mas aí, por que isso? Porque não tem a revelação do Espírito Santo, tá? Mas pela revelação do Espírito Santo, aí sim a gente enxerga um Deus de amor ali. Por que a gente vê que Deus muitas vezes no Antigo Testamento fez algumas coisas ali que hoje muita gente condenaria, como por exemplo, mandar que exterminasse algumas nações ali, né, alguns povos? Por quê? Primeiro, Deus deu a vida, então ele tem o direito de tirar a vida. Segundo, tá? Deus precisou agir severamente por causa da rebelião, da rebeldia daqueles povos que estavam ali. Bom, vamos lá então, continuando aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: no Novo Testamento, esse amor de Deus por todas as criaturas é afirmado e ampliado. O Altíssimo é revelado como amoroso, pois ele mesmo é amor, né? Então no Novo Testamento a gente já vai ter a revelação do amor de Deus mais explícita
Por quem? Pelo ministério do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus ele veio revelar o amor do Pai, e o Espírito Santo veio consolidar esse amor nos nossos corações. Então a gente tem a plena revelação, né, do amor de Deus no Novo Testamento. Inclusive ele é traduzido em palavras, né? Algumas delas muito conhecidas, né? Como o próprio Senhor Jesus afirmou, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Tem uma aqui também em Romanos, que é 5:8, que Paulo fala assim, ó: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Bom, vamos aqui no segundo subtópico. O tema desse subtópico é a redenção no Antigo Testamento. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó: redenção significa livrar o escravo de sua escravidão, com base no pagamento de um preço por um redentor. Esse é o conceito básico para a visão bíblica da salvação, né? Então a gente vai ver que a nossa redenção é o quê? É a libertação do pecado. Ou seja, a gente deixa de ser dominado pelo pecado. Quando fala libertação do pecado, não significa que a pessoa vai deixar de pecar, mas significa que a pessoa não vai ter o domínio, não vai estar sendo dominado pelo pecado, tá? Então isso aqui é a redenção, já é o conceito bíblico desde o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, no segundo parágrafo, fala assim, ó: no Antigo Testamento a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel. A gente vê isso em vários exemplos. A lição coloca aí alguns exemplos, como o resgate para a libertação de um escravo, a recuperação de um campo, tá? Isso tudo está expresso na lei. E aí isso aí são exemplos de redenção. Tudo isso aí são figuras para a redenção, né, que temos hoje o conhecimento, o conceito de libertação do pecado. Porém, assim, o texto que mais nos mostra na Bíblia, que faz mais o exemplo dessa redenção, é a própria libertação do povo do Egito. Deus liberta o povo do Egito, conduz ele pelo deserto e introduz ele na terra prometida. Assim como é a nossa vida. Nós saímos do Egito, que é o mundo, estamos no deserto, que é esse mundo agora para nós, né? Ele é como um deserto, não tem nada aqui para a gente levar, né? E aí a nossa entrada na terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Vamos aí então aí no terceiro subtópico, e o tema desse subtópico é a redenção no Novo Testamento. Vamos ver agora como é que ela é no Novo Testamento. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: no Novo Testamento a redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de Jesus Cristo. Então aqui a redenção no Novo Testamento ela vai acontecer por meio de Jesus pagando o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Aqui então no Novo Testamento a redenção é expressa desta forma. Ela tinha figura no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela aconteceu de fato. O comentarista chega a dizer que o resgate foi pago a Deus aqui na lição, e de fato, por quê? O resgate foi pago a Deus porque a nossa dívida era para com Deus. Todo pecador, todo ser humano tem uma dívida para com Deus. Deus é o ofendido. Deus nos criou, Deus nos gerou ali, a nossa vida, né, foi gerada por Deus, em Deus, e aí o ser humano pecou, foi rebelde, e assim o pecado passou a toda a humanidade. Todos nós temos uma dívida para com Deus, tá? Então a gente recebemos o preço, o sacrifício de Cristo que foi pago na cruz do Calvário. Bom, continuando aqui no segundo parágrafo, aqui ele diz assim, ó: no entanto, a experiência da redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente. Ali por meio do arrebatamento da igreja, na segunda vinda de Cristo, então teremos a nossa glorificação final e aí a redenção vai estar completa, tá? Então hoje nós podemos sentir essa redenção, você pode sentir a presença do Espírito Santo, porque você está sendo redimido dos seus pecados, mas ela não é total ainda, nós ainda somos pecadores. Ela vai ser completa quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Então essa é a mensagem de evangelização. Essa é a mensagem para missões transculturais. Nós devemos conhecer a fundo essa mensagem, porque é essa mensagem que nós devemos levar ao mundo. Tópico 3,
O tema do tópico é visão bíblica do caráter transcultural da missão. Tá? E aqui no primeiro subtópico eu vou pular, por causa do tamanho do vídeo. Vamos para o segundo subtópico. E aqui é onde eu falo que poderá surgir alguma controvérsia. E aí o professor tem que ficar bem ligado quanto a isso aí. Bom, vamos aqui nesse primeiro parágrafo do segundo subtópico. O tema do subtópico é a escolha de Israel e sua missão. O primeiro parágrafo diz assim, ó: por meio de Abraão e sua fé, Deus escolheu Israel para ser um povo especial ao longo da história, para que participasse de modo especial do seu plano de redimir toda a humanidade. Amém? Tudo correto aqui, tranquilo. A aliança, Deus escolhe Israel porque ele queria fazer uma aliança com a humanidade, com o povo de Deus, por meio da lei. Deus faz aliança com o ser humano e ele tinha o propósito de trazer a salvação ao mundo. Israel é o povo que Deus escolheu para iniciar esse propósito. Vamos aqui no segundo parágrafo, e aqui é onde está um ponto discordante. Eu vou ler aqui o segundo parágrafo todo. Diz assim, ó: ao estabelecer um relacionamento vertical e correto com Deus, Israel seria o exemplo para as demais nações. Era desejo do Altíssimo que Israel se distinguisse dos outros povos como sua joia preciosa. Ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder e de sua graça, atraísse o restante das nações. Entretanto, Israel fracassou nesse propósito. Bom, aí aqui é onde a gente vai ver que pode surgir alguma discordância e talvez até um debatezinho na classe. Mas vamos entender por que eu estou afirmando isso. Quando o comentarista fala assim, ó: ele queria que a santidade de Israel, como exemplo vivo do poder de sua graça, atraísse o restante das nações. Quando ele fala isso aqui, a gente não vai ver nenhuma referência no Antigo Testamento que aponta que Deus desejava que Israel atraísse as nações até ele. Não é o propósito de Deus isso aí. O propósito de Deus sempre foi trazer o Messias, porque o Messias sim é que iria atrair através da sua igreja, que levaria as pessoas, o evangelho do Senhor Jesus ao mundo inteiro. Essa era a intenção de Deus. Pode surgir alguma discordância, sim, de repente algum aluno aí que conheça isso daqui pode de repente falar: professor, não entendi esse negócio, olha só, de repente isso aqui não é o caso, e aí, entendeu? Deixar você, professor, aí no cheque, numa sinuca, né? Bom, aí vou falar para os irmãos o seguinte: você que é professor, vai ministrar essa aula, já se prepara, tá? Você já deixa em condições seus argumentos, você tem várias formas de sair disso daqui. Pode deixar o debate um pouquinho, porque é bom a classe se envolver no debate, mas você pode depois sair desse debate afirmando o seguinte, por exemplo, de forma neutra, você pode passar que há pontos discordantes aqui, tá? Porque você pode mostrar para eles que o propósito do Senhor sempre foi trazer a igreja. Tem um argumento disso aqui, que mostra que sempre foi a intenção de Deus. Eu vou ler para você que já estava previsto de quando o ser humano pecou, já estava previsto o Senhor Jesus vir ao mundo para trazer uma redenção à humanidade. Olha só o que diz Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando ele afirma metaforicamente que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, está dizendo que já estava previsto desde o início, desde a fundação, o Senhor Jesus morrer na cruz por nós. Então a gente vê que o projeto já estava previsto. Ninguém pegou Deus de surpresa. Não é que Israel fracassou. Já estava previsto que ia acontecer tudo aquilo ali. Continuando então, meus irmãos, vamos para o tópico 3, onde a gente vai ver aqui a escolha da igreja. Esse é o tema do tópico 3. Mas antes, relembrando para você, professor, você pode sair de qualquer debate que tiver aqui, passando para os irmãos o argumento. Passem como argumento.
né? Ó, tem este argumento aqui. Talvez muita gente não vai concordar com o que o comentarista está falando, porque não há nenhuma referência no Antigo Testamento. Israel é usado por Deus para poder trazer o Messias ao mundo, e o projeto verdadeiro de Deus era a igreja. Tá? Isso você pode passar dessa forma. Recomendo a você, professor, não descredencie a lição, não afirme para a classe que a lição tem erro, não faça isso. Tá? É bom você não fazer dessa forma, para você não perder alunos na escola dominical. Você não pode descredenciar o material, o conteúdo da escola dominical. Vamos então ao terceiro subtópico. No terceiro subtópico, o tema é a escolha da igreja. Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: o Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão. Bom, a gente vai ver que, né, já tinha tudo programado, ninguém pegou Deus de surpresa, então já estava tudo previsto. Deus não precisou elaborar um plano B, né? Bom, continuando então, aqui no segundo parágrafo, tem algo interessante aqui para você. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento, a Igreja de Deus. Bom, aqui a gente tem que entender o seguinte, Deus não transferiu porque Israel fracassou, embora isso tenha acontecido. Deus permitiu Israel fracassar, porque o propósito de Deus era trazer a igreja. Tá? No meu subsídio eu coloco dessa forma, ó: o propósito de Deus sempre foi trazer uma igreja, ou seja, Deus não fez surgir a igreja porque Israel falhou. Pelo contrário, Deus permitiu Israel falhar para assim trazer a igreja. Tá? Então isso aqui é o que eu coloco no meu subsídio. Tem um outro ponto ali discordante também, mas não dá para falar mais aqui por causa do tempo do vídeo. Mas lá no meu subsídio está também expressado isso daqui. Se você quiser adquirir subsídio, vai na descrição aí que está nesse vídeo para você poder conseguir o nosso conteúdo. Bom, meus irmãos, isso aqui são pontos, né, que a lição está tratando. O importante dessa lição é a gente aprender que o projeto para as missões transculturais já estava traçado desde o Antigo Testamento. Deus usou Israel para isso, tá? Deus usou, mas não descarta Israel. Temos lá no Apocalipse, mostra os escolhidos de Israel. Deus estendeu a salvação para toda a humanidade. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Continue aí conosco, tá? Não se esqueça do seu like e até a próxima lição.